Olá, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Oséias, pelos capítulos 1 a 3. Tudo o que sabemos sobre Oséias é o que ele revela a seu próprio respeito por intermédio do seu livro profético. Seu nome significa salvação. Oséias era nativo de Israel, reino do norte, e profetizou a sua própria nação. O ministério de Oséias seguiu de perto o modelo do ministério de Amós, um profeta do reino do sul, Judá, que profetizou ao reino do norte, Israel. Amós e Oséias são os únicos profetas do Antigo Testamento cujas mensagens se dirigiram integralmente ao Reino do Norte e trataram da sua destruição vindoura. Deus encarregou Oséias de profetizar ao reino decadente de Israel durante seus últimos 30 e poucos anos, antes da sua conquista e destruição pelos assírios. Quando Oséias iniciou seu ministério, durante os últimos dias do rei Jeroboão II, Israel estava desfrutando de um período temporário de prosperidade econômica e paz política que produziu uma falsa sensação de segurança. E imediatamente depois da morte de Jeroboão II, em 753 a.C., a nação se deteriorou rapidamente, rumando aceleradamente à destruição. No período de 15 anos depois da morte de Jeroboão, 4 dos reis de Israel foram assassinados. Nos 15 anos seguintes, Samaria estaria fumegando em ruínas e os israelitas seriam deportados à Assíria e dispersos entre as nações. O trágico casamento de Oséias e sua mensagem profética exemplificam e transmitem a palavra de Deus a Israel durante esses últimos e caóticos anos em que a nação decaiu até a destruição total. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma prostituta, uma mulher que provavelmente seria infiel a ele, para exemplificar a infidelidade espiritual de Israel a Deus. Embora alguns interpretem o casamento de Oséias como uma alegoria, isto é, uma história não literal que simboliza outra coisa, acadêmicos bíblicos mais conservadores o consideram como uma narrativa histórica literal, servindo como uma lição da vida real. O contexto histórico do ministério de Oséias é o período durante os reinados de Jeroboão II de Israel e 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Isto o tornaria um pouco mais jovem que outros profetas bíblicos que viveram aproximadamente na mesma época, incluindo Amós, Isaías e Miqueias. Oséias data a maior parte do seu ministério referindo-se a 4 reis de Judá e não aos breves reinados dos últimos 6 reis de Israel. Isto pode indicar que ele fugiu do Reino do Norte para viver na terra de Judá pouco antes que a capital de Israel, Samaria, fosse destruída pela Assíria em 722 a.C. Ali ele compilou as suas profecias no livro que agora traz o seu nome. A profecia de Oséias foi a última ação de Deus para chamar os israelitas ao arrependimento, para que se afastassem de sua persistente rebelião e tendência de seguir falsos deuses e renovassem a sua devoção ao Deus verdadeiro, antes de proferir o juízo completo pelos seus pecados. O livro foi escrito para revelar que Deus continuava a amar o seu povo da aliança e desejava intensamente resgatá-los da rebelião que demonstravam e restaurar o seu relacionamento com ele, e que há trágicas consequências reservadas para as pessoas que desobedecem incansavelmente a Deus e rejeitam seu amor paciente. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como um exemplo da deslealdade de Israel e da sua infidelidade a Deus. Gomer busca relacionamentos com outros homens, ao passo que Israel busca relacionamentos indignos e vazios com outros deuses. Gomer comete adultério físico, ao passo que Israel comete adultério espiritual. O livro de Oséias é o primeiro livro da parte do Antigo Testamento conhecida como os profetas menores. Menores porque são muito breves em comparação com Isaías, Jeremias e Ezequiel. Oséias é um dos únicos 2 profetas do Reino do Norte com um livro profético incluído no Antigo Testamento. O outro profeta é Jonas. Os outros profetas do Antigo Testamento se originaram de Judá. Oséias contém vários versículos que o Novo Testamento cita como sendo cumpridos em Jesus Cristo, como o chamado do Filho de Deus do Egito, em Oséias 11, versículo 1, a vitória de Cristo sobre a morte, em Oséias 13, versículo 14, o desejo de Deus de misericórdia e não sacrifícios, como em Oséias 6, versículo 6, e os gentios se tornando o povo de Deus, como em Oséias 1, versículos 9 e 10, e Oséias 2, versículo 23. Além de referências específicas a passagens de Oséias, o Novo Testamento expande o tema de Oséias de que Deus é o esposo de seu povo. Ele faz isso referindo-se a Cristo como esposo de sua esposa redimida, a igreja. Oséias enfatiza a mensagem do Novo Testamento de conhecer verdadeiramente a Deus e vivenciar um relacionamento pessoal com ele, para receber a verdadeira vida. Além desta mensagem, Oséias transmite claramente a relação direta entre o pecado persistente e o juízo inevitável. O livro transmite claramente o amor incondicional de Deus pelo povo, o seu desejo de perdoar os que se converterem a ele e a sua capacidade de restaurar o nosso relacionamento com ele.
Agora nós vamos começar o estudo do capítulo 1. Versículo 1 do capítulo 1. Oséias introduz a sua profecia chamando-se de mensageiro de Deus. Enquanto 4 dos reis de Judá são citados, o único rei do norte citado é Jeroboão II. Talvez Oséias pensasse que os 4 reis do norte, que reinaram entre Jeroboão II e a queda do reino em 722 a.C., não eram dignos de ser mencionados. Versículos 2 e 3. O chamado inicial de Oséias para o ministério profético começou com a ordem desconcertante para ele encontrar uma esposa entre as mulheres promíscuas de Israel. Não era uma mera parábola ou visão, mas sim uma verdadeira ordem para contrair um casamento literal que retrataria vividamente a perspectiva de Deus sobre Israel. Tal como o Senhor, teria uma esposa inconstante e um coração partido. A expressão filhos de prostituta indica que a paternidade dos filhos de Gomer seria questionada. Eles levariam sobre si a vergonha do comportamento de sua mãe e, ao mesmo tempo, representariam um comportamento vergonhoso e a condenação divina dos filhos de Israel. A razão pela qual o profeta teve de atrair tamanha dor para sua vida era a notoriedade com que Israel, esposa do Senhor Deus, estava se vendendo a outros deuses e desviando-se do Senhor. Versículos 4 e 5. Jeú tinha executado o juízo de Deus ao matar à espada o último rei da dinastia de Onri, na cidade de Jezreel. Oséias deu o nome de Jezreel ao seu primeiro filho, simbolizando que a dinastia de Jeú, que se mostrara tão perversa quanto a de Onri, seria igualmente aniquilada em Jezreel. A dinastia de Jeú começou com violência e terminaria da mesma forma, porém como recipiente, não como instrumento do juízo de Deus. Zacarias, o último descendente real de Jeú, foi assassinado por Salum em 752 a.C. em Jezreel. Versículo 6. Os nomes dos filhos de Gomer eram mensagens simbólicas para Israel. O nome Lohuama, que significa não amada, desfavorecida, queria dizer que a paciência de Deus estava chegando ao fim. Devido à sua santidade, ele não mais poderia tolerar a persistente iniquidade e rebelião do povo. Era chegado o momento do seu juízo. Versículo 7. O reino do sul, Judá, não chegaria ao fim na mesma ocasião que o reino do norte. Como o rei Ezequias estava liderando a nação de Judá com fé e humildade, o Senhor os salvou do destino de Samaria naquela ocasião. O reino de Judá durou ainda 136 anos. Versículos 8 e 9. Não se acredita que o terceiro filho de Gomer, um menino de nome Loami, que significa não meu povo, seja filho de Oséias. O nome do menino simbolizou como Israel havia rompido seu relacionamento de aliança com Deus pela sua contínua rebelião contra ele e sua tendência constante de adorar falsos deuses. Por este motivo, o povo do Reino do Norte não mais poderia esperar que Deus os abençoasse e poupasse a sua nação dos danos. Oséias estava aprendendo, em meio à sua própria agonia e sensação de traição, como o coração de Deus estava partido por causa dos pecados do seu povo. Versículos 10 e 11. A rejeição de Deus ao Reino do Norte, como uma nação separada, não significava que Deus se esqueceria da sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó a respeito da terra prometida e da nação. Apesar do pecado de Israel, no final, Deus proporcionaria uma maneira de restaurar o seu relacionamento com ele como seu pai, onde ele iria reunir todas as 12 tribos de Israel em uma só nação e sob um único líder. Essa promessa aponta para o reinado eterno do Messias que viria, isto é, Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 2 do capítulo 2. Como normalmente compreendido, a frase "ela não é minha mulher e eu não sou seu marido" é um repúdio ao vínculo matrimonial que faz um paralelo com o direito de Deus de repudiar um vínculo de sua aliança com Israel. Mas talvez o apelo deva ser entendido como uma ameaça em vez de um divórcio. De outra forma, Oséias não teria o direito de emitir as advertências e ameaças que se seguiram. Versículo 3. Israel é descrito no estado de completa humilhação e privação. Se o arrependimento não acontecesse, a esposa infiel, que tanto é Gomer como Israel, seria exposta publicamente e deixada despida. Castigos tradicionais para uma adúltera. Exilados capturados também eram normalmente retratados na antiguidade como sendo conduzidos despidos. Versículo 4. O amor e a misericórdia de Deus também seriam retirados dos filhos, os quais, como a sua mãe, foram acusados de promiscuidade. O povo sofreria individualmente por causa da idolatria da nação. Versículo 5. Os amantes da nação eram os ídolos das outras nações, que ela dizia poderem suprir suas necessidades. Versículos 6 e 7. Pela obstrução de espinhos de um muro, a esposa rebelde não será capaz de encontrar seus amantes, embora ela os procure diligentemente. Deixada no limbo, sem um marido para suprir suas necessidades, ela decide que deve retornar para seu primeiro marido. Ela o reconhece como sendo seu marido e sabe que houve um tempo em seu casamento quando as coisas iam bem. Versículo 8. O culto a Baal, que já era presente em Israel desde o tempo dos juízes, foi estabelecido em Israel quando o rei Acabe se casou com Jezabel, que procurou eliminar o culto ao verdadeiro Deus em Israel. As ofertas a Baal, na verdade, vinham das dádivas de Deus para Israel. Versículo 10.
O castigo de Israel incluiria a vergonha de ter seus pecados expostos para todos verem. Deus afirmou que exporia a maldade de Israel e também a impotência de Baal, para que a nação de Israel soubesse que não existe nenhum outro Deus. Versículo 11. Apesar da idolatria de Israel, o povo continuava a hipocrisia da adoração em nome do Senhor Deus, realizando as festividades anuais. Versículo 12. Os israelitas estavam tão imersos na idolatria que verdadeiramente acreditavam que suas vinhas e pomares eram presentes dos deuses pagãos. Haviam se esquecido que toda a terra era uma dádiva de Deus. O salário da prostituta, que na realidade era a dádiva do Senhor, seria destruído. Versículos 14 e 15. O pecado de Israel não somente resultará em juízo, mas em razão das promessas pactuais de Deus, ele também resultará em salvação. O lugar de juízo, o deserto, também será o lugar de salvação. Embora a nação de Israel se esquecesse do Senhor Deus, ele a traria de volta ao deserto, onde renovaria e restauraria sua fé, como nos dias da sua mocidade. Versículos 16 e 17. A religião popular de Israel frequentemente incorporava conceitos e práticas do culto de Baal ao culto do Senhor Deus, prática idólatra que provocava a ira do Senhor por profanar o seu nome. No dia futuro da conversão definitiva de Israel, Deus tirará a promiscuidade de Israel e eliminaria toda referência aos Baalins. Versículo 18. O reino de Deus no futuro será seguro e pacífico, livre da ameaça dos animais selvagens e das invasões. Os animais selvagens eram uma ameaça, particularmente depois que exércitos invasores tinham arrasado a terra. Essa linguagem pode ser figurada, indicando uma humanidade transformada, com a resultante paz e segurança que acompanharão a renovação inaugurada por Cristo no seu primeiro advento e completada por ocasião de sua segunda vinda. Versículos 19 e 20. Deus prometeu restaurar Israel a um relacionamento de aliança, em que eles o conheceriam de uma maneira real e pessoal. Em retribuição, Deus esperava que o seu povo fosse caracterizado pela justiça, retidão, amor, bondade e fidelidade. Versículos 21 a 23. Deus responderá aos clamores de Israel por ajuda e à necessidade de chuva para a terra. Em geral, Jezreel significava derramamento de sangue, mas aqui significa Deus semeia e se refere a Israel. Deus tirou o seu povo do Egito séculos antes para estabelecer um relacionamento de aliança com eles, um pacto com base nas suas leis e promessas e na obediência e fidelidade do povo a ele. Este tipo de relacionamento e compromisso sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. O Novo Testamento revela como a última parte deste versículo foi cumprida, incluindo os gentios na igreja. Eles são parte de sua nova Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. Embora Gomer, como Israel, tivesse se unido a outro e assim cometesse adultério, Oséias foi instruído a tomá-la de volta. Ela é chamada de uma mulher em vez de tua esposa, porque violara a aliança e não podia reivindicá-lo. Tal como Oséias, Deus mostraria amor a Israel, embora essa nação tivesse perdido seu direito ao amor de Deus. Versículos 2 e 3. A razão pela qual Oséias teve de comprar Gomer não é mencionada. Talvez ela tivesse se vendido a alguém como escrava pessoal. As instruções de Oséias a Gomer provavelmente significam que eles se absteriam de relações conjugais por algum tempo depois que ela voltasse para ele. Versículos 4 e 5. E esses versículos se referem ao futuro tempo do exílio de Israel, em que eles ficariam sem rei e sem adoração. Durante esse tempo, o Senhor aguardaria que Israel o buscasse. No entanto, esse período só terminaria no fim dos dias, quando Israel haveria de buscar seu rei messiânico da descendência de Davi em arrependimento e fé, o Senhor Jesus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Oséias.